Olá, muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. As demais alunas não poderão comparecer a esta aula hoje? É isso? Estamos aqui. Eu preparei essa aula hoje, uma aula bônus, né? Como estava lá no encarte. Estamos num mês, né? Que muitos estão presenteando uns aos outros. E a AMA, né? Não fica de fora. Também eu preparei uma aula como um bônus, um presente para todos vocês que não estão agora acompanhando ao vivo, né? Por algum motivo, eu acredito que vai estar vendo a gravação depois e vai ser de suma importância também. Eu tenho preparei uma técnica para passar para vocês, uma orientação, né, compartilhar algo que eu já pratico nos meus atendimentos e, né, quero bonificar todos vocês, né, dentro do tema que é gestão emocional, esse controle das emoções, né, toda essa questão dentro desse tema, eu preparei algo para vocês, certo? Tem alguém que possa abrir a câmera aí? Quem está vocês estão num lugar que não possa? Boa noite. Tudo bem, Boa Pro? noite, tudo Estou aqui ótimo. ajeitando as coisas, eu estou aqui ouvindo, tá bom? Estou aqui tranquila. Pronto. Será uma aula Não, participativa. Tem essa possibilidade? Vocês estão em um local que possa participar? posso sim, Pro. Posso, tranquilo. Pronto. Nossa outra aluna também, que chegou agora, boa noite, a Paula Suelen. Tudo bem? Boa noite, professora, tudo bem? Tudo ótimo. Eu havia falado que estou compartilhando, né, um presente, um bônus para vocês nessa aula de hoje com uma prática, né, com duas técnicas, uma aula prática com duas técnicas como um bônus mesmo, como um presente para vocês, mas se tratando das questões, né, de gerenciamento emocional. Eu ouvi as falas, né, da maioria de vocês durante as outras aulas, né, e já avaliei, fui ali percebendo algo e estou disponibilizando essa aula de hoje, né, para participarmos e fazer algo juntas, certo? É, a Suelen também está em um local que possa participar da aula, tá tranquilo, tudo bem? Sim, professora. Pronto, vamos lá. Eu vou já de início, já para começar, eu sei que vocês já vieram de uma outra aula agora, né, anteriormente, né, estão aí, né, mas vai dar tudo certo e eu vou ser breve, mas uma aula muito proveitosa, certo? Eu queria compartilhar com vocês uma técnica e se vocês puderem fazer junto comigo, será importante, tá bom? Nossa querida Carla também. Boa noite, Carla. Ei, boa noite, professora, tudo bom? Tudo bem? Você pode abrir a câmera? Sim, posso, só um momento. Tá certo. Oi. Pronto. Estava explicando para as meninas, né, para as nossas colegas aí, que hoje é uma aula presente, é uma aula que eu decidi bonificar vocês, né, com uma técnica, com algo que eu acredito que vai ser importante para vocês também. Estamos no mês que estamos presenteando uns aos outros e a AMA não vai ficar de fora nesse momento de presente, certo? Eu gostaria que vocês, eu já vou dar início né, na, na aula aqui, no que a gente vai fazer, na abordagem, certo? Eu não vou colocar slide agora, porque vamos fazer algo na prática, tá bom? Então, para não parar, ficar lendo, então, eu vou fazer algo na prática com vocês, combinado?
eu Combinado. quero pedir para vocês que vocês inspirem pelo nariz, puxa o ar pelo nariz e libera o ar pela boca. Vai fazer essa respiração 3 vezes, mas não daquela maneira que aprendemos. Inspira e conta, segura e depois libera suavemente. Não é dessa maneira. Vai ser mais ou menos assim. Inspirou, encheu bastante o pulmão, segurou e depois assopra, certo? Como se estivesse liberando toda a tensão nessa área aqui, tá bom? Vamos lá? 3 vezes, certo? Todas comigo. Não me abandonem. Vamos lá? Inspirou, puxa o ar, segura um pouco e assopra. Bem forte, como se estivesse apagando uma velhinha de aniversário ali, um fogo. Mais uma vez, vamos lá? Inspira, puxa o ar e solta. Assopra. Só mais uma vez, inspira, puxou, enche bastante o pulmão e assopra. Pronto. Eu queria pedir a vocês que vocês faz assim com as mãos em forma de receber algo, sabe? Estica os seus braços, não deixa os braços apoiados em uma mesa e nada assim, tá? Sustenta, segura, isso, segura assim. Fecha os olhos agora, fecha os olhos. E eu quero pedir a vocês que comece a mentalizar coisas que atrapalharam vocês de alguma maneira, que trouxe arrependimento, falácias de alguém ou vocês mesmos falou algo para alguém, dores, coisas que machucaram, atitudes. Quero que vocês coloquem tudo isso que um dia incomodou, atrapalhou, que ainda incomoda, quando pensa, quando lembra, ainda sentem, né? Sente alguma emoção, alguma tristeza ou raiva, né? Algo que tenha, né, incomodado ainda nos dias de hoje, ou que quando lembre, que ainda traz uma certa emoção negativa. Quero pedir que vocês peguem esses pensamentos, esses sentimentos, tudo isso e comece a colocar nas mãos, como se estivesse colocando nas mãos de vocês. Vai lembrando daquela palavra, daquela ação sua ou de alguém, e como se estivesse tudo aí nas suas mãos. Quando vocês colocarem tudo, vocês fecham as mãos no tempo de vocês, tá? Eu estou aqui observando, vai colocando. Vai respirando, vai sentindo isso. Qual é a emoção que traz? Como o seu corpo reage? Se sente algo no peito, na cabeça, se somatiza em algum lugar no seu corpo. Quando colocar tudo, feche as mãos. Continua com os olhos fechados. Pesa a mão de vocês, o braço, dói de alguém? Dói, pesa? Sim. Pesa um pouco para. Fica com os olhos fechados, segurando isso aí. Respira fundo agora. Imagina agora um rio na frente de vocês. Mentaliza aí agora. Imagina um rio de águas correntes, cristalina, passando aí no pé de vocês agora. Sinta a brisa deste lugar. Sinta a paz que traz neste lugar. Mentalize esse rio.
Agora inclina o corpo de vocês lá para frente e vocês vão colocar essas coisas nesse rio. Inclina o seu corpo lá para o chão. Lá para onde vocês imaginam, mentalizam esse rio. E começa a colocar, a deixar ir nessa água corrente. Vai deixando ir tudo isso. Toda afronta, toda falácia, toda decepção, toda dor, toda calúnia. Vai deixando nesse rio. Vai colocando lá. Visualize esse rio e repita comigo: eu deixo ir. Eu deixo ir. Repita comigo: tudo isso já passou. Tudo Tudo isso isso já já, passou. tudo isso já passou. Tudo já passou. Tudo já passou. Tudo já passou. Tudo já Eu passou. deixo. Eu Eu deixo. deixo ir. Eu deixo ir. Pode abrir os olhos. Solta o seu corpo. Vocês conseguiram mentalizar, imaginar? Conseguiram? Seguir. Sim, só Sim. que teve um momento que eu precisei ligar o microfone para poder responder, aí eu acabei tendo que abrir o olho, né? Porque como eu Sim, tô com minhas crianças em casa, aí muito barulho, Sim. mas é interessante, né? Porque vai trazendo aquela tensão, aquele peso que forma sobre os ombros da gente, eles vão de pouquinho a pouquinho se esvaindo, né? Quando a gente vai deixando o rio, a correnteza levar tudo. e no momento em que vocês mentalizaram as coisas ali nas mãos, pesou o braço, cansou, doeu, somatizou em alguma região, sentiu algum aperto no peito, sentiu alguma emoção, alguma de vocês? Senti os braços pesarem um pouco para Sim, pesar os braços. sim. A E a Paula gente quer falar alguma coisa? Desculpa. Senti também o peso nos braços. Conseguiu imaginar, mentalizar, deixando ir? Sim, consegui. Como vocês se sentem? Uma espécie de alívio. Como a Carla falou, a gente sente a tensão, né? Vai tensionando na hora do exercício o ombro, e quando a gente solta, é como se aquele peso todo fosse, foi aquele alívio que deu quando foi a gente jogou, eu pelo menos, né, joguei no rio. Sim. Como vocês fazem, né, o curso, terapia cristã, toda. Então, assim, uma das técnicas que vocês podem aprimorar, né, colocar, né, mais alguma, e fazer também. Você coloca ali um louvor, fala sobre alguma temática também, né, que venha trazer. Com os meus pacientes, alguns também a conclusão, né, desse manejo, essa terapia, é a pessoa imaginando mergulhar no rio e depois subir limpa. Isso traz realmente uma sensação de refrigério, porque quando o cérebro vai, eu entrei na água, automaticamente, né, água fria ali, então traz um refrigério. A maioria dos pacientes, assim que, né, passa essa parte, que a gente finaliza ali, sentem esse refrigério, né? E o Senhor ali trabalha, atua, porque é algo que você está deixando ir, algo que você. Então, assim, vocês, né? É algo que pode ser utilizado, né? Vocês querem trabalhar com terapia cristã, é algo também que pode ser utilizado e vocês colocam também o toque de vocês, tá? Coloca o toque de vocês
mas é algo que traz muito resultado. Tá bom? Vocês gostaram? Eu gostei Sim, bastante. Pronto. Que ótimo. Agora eu vou passar mais um exercício, certo? Que possa ser que agora, né? Porque, né, a colega está cuidando ali da mãe, a outra está com as crianças, cada um, né, tá com. Aqui estão fazendo uma reforma aqui, eu já pedi para diminuir um pouquinho o barulho, mas é algo que vocês podem fazer depois, certo? Pode praticar, eu vou passar a ensinar e vocês podem estar fazendo no momento que tiver. Se conseguir fazer agora, tudo bem, mas se não, já aprenderam e pode estar reaplicando, certo? Em qualquer momento e até futuramente para os seus pacientes, certo? É um exercício neural, tá? Ali, né, nessa parte da neurociência ali, mas que se trata, não foge das questões do controle emocional, certo? Quero até compartilhar com vocês hoje, eu atendi um paciente X, e ele está enlutado, a sua esposa faleceu tem um mês, e ele chegou no consultório hoje, e a primeira vez, ele, pronto, uma ligação aqui. E ele chegou ao consultório hoje e começou a sangrar o nariz dele. Ele está muito tenso, né? Tá vivenciando o luto, é muito recente, só tem um mês e 10 dias. E começou a ter um sangramento no nariz dele. Aí eu ofereci, né, o lenço para ele, ali, o papel, né? Perguntei para ele se o que mais ele estava sentindo, se queria que eu ligasse para alguém. Ele, não, tá tudo bem, é porque esses dias a pressão está muito grande e o meu nariz está sangrando. Então, eu tive que ter um controle também emocional para que ele viesse manter a calma. E ele começou a chorar muito, muito, e sangrar, e todo aquele desespero, aquela situação. Ele, desculpa, não, fique tranquilo, fique calmo, eu estou acostumada. Aqui o pessoal chora mesmo, tá tudo bem, não prenda a sua emoção. E fui deixando tranquilo, perguntando outras coisas, fugir daquela temática, aquele assunto, né, do falecimento da esposa dele. Fugi completamente. Perguntei quem havia indicado para terapia, e aí, sabe, para poder desfocar daquela situação. Então, assim, é um controle que eu tive que ter. Imagine se eu não tenho, entrasse em desespero, o paciente está passando mal, está sangrando o nariz, está tendo um AVC, alguma coisa, o que está acontecendo? Imagine se eu também não tenho esse controle emocional para lidar com os pacientes. E eu lembro que vocês falaram, Aline, se eu estiver atendendo, acontecer, a gente vai aprendendo, tá? Na prática, a gente vai atendendo. E hoje, quando aconteceu, eu lembrei das meninas do curso. Sim, vou passar para elas essa experiência que eu tive hoje e mudei o foco, ali o assunto, ele se acalmou, no final saiu rindo, né? Saiu rindo ali, a gente desviou daquele assunto, né? E ele ficou bem, já falei com ele depois, né? Não precisou ser medicado, nada, e tá tudo bem. Então, é esse controle que nós aprendemos, né, a ter também, porque acontece diversas situações, né, nos atendimentos, vai surgir diversas situações, certo? Mas vamos lá para esse, né, segunda parte que eu quero passar para vocês, esse outro bônus é relacionado ao pensamento. Acontece muito, né, com a maioria das pessoas, pensamentos intrusivos, não é isso? Quando a gente está sobrecarregado, quando passou algum evento, ou a maioria dos pacientes, né? A maioria me relata, Aline, eu deito e começava em pensamentos e medo de morte, e acidente, vem muitas coisas na minha mente, vem e sobrecarrega. Outros, eu deito, assim que eu deito para dormir, começa a enxurrada de pensamentos, o que eu vou fazer amanhã e tal coisa, né? Acontece também, né, conosco, muitas das vezes acontecem essas questões do pensamento, nos tirar o sono, né, e trazer diversas, né, situações e consequências.
Pronto. Sobre o gerenciamento, né, dessa emoção, desses pensamentos que muitas vezes atrapalham, né, nos atrapalham, eu vou ensinar para vocês algo agora, certo? Que também traz muito, né, uma eficácia muito grande também. Vamos lá novamente, fechar os olhos, tentar se concentrar um pouquinho, mas depois vocês fazem quando tiver, certo? Mais tranquilo. Fecha os olhos. Sinta o seu corpo, aonde vocês estão sentadas, sinta a cadeira ou a poltrona, o sofá, não sei. Perceba ali, perceba os pés se estão encostados no chão, perceba. Dê atenção agora para o pensamento de vocês. O pensamento que quiser vir, deixa vir. Ah, eu tô assim, ou as crianças, ou não tô conseguindo, ou qualquer pensamento que quiser vir, deixa vir. Só dê atenção para esse pensamento. Perceba quais os pensamentos que vêm agora. Agora, dê atenção para a sua respiração. Sinta a sua respiração, como está. Se está mais ofegante, se está mais tranquilo. Sinta o seu corpo, se dói em algum lugar, se está cansado. E mais uma vez, dê atenção, volte a atenção para os pensamentos. E cada pensamento que chega, imaginem como uma gota de água. Uma gotinha de água que pinga. Chegou um pensamento, veio um pensamento, é como uma gotinha de água que pinga. E logo escorrem, logo se dissipa. Imagine esse pensamento como uma gotinha de água que pingou aí. E quanto mais vem mais e mais e mais pensamentos, vão pingando, pingando, pingando gotinhas de água. E logo elas escorrem e se vão. Logo passa. Repita comigo mentalmente. São só pensamentos. São só pensamentos. Respira fundo, abre os olhos, olhe tudo à sua volta, aonde vocês estão, o que está acontecendo, os sons, percebam que vocês estão em segurança, percebam onde vocês estão sentados, perceba onde vocês estão, essa segurança, e feche os olhos novamente. Feche os olhos novamente e repita comigo mentalmente. São só pensamentos que chegam Só pensamento. e logo vão. São só pensamentos, como gotas de água que pingam, 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 daqui a pouco escorrem, se vão. Os pensamentos também são assim, chegam, chegam, chega outro, chega mais um, e daqui a pouco passa. São só pensamentos. Respira profundamente. Podem abrir os olhos. Esse exercício ajuda a nós
E aos outros também, quando vocês forem aplicar e chega pacientes, né, clientes, muitos pensamentos intrusivos, muito pronto, é algo, né, é um exercício da neurociência que vai ajudar ali nos caminhos neurais. Por quê? Ó, uma pessoa que começa a ter pensamentos, né? E se acontecer, se eu receber uma notícia de um acidente? E se meu filho? E se não sei o quê? Daqui a pouco a pessoa muda o semblante e começa até a chorar, né? Tem esses casos. O corpo reage, né? Aquilo que está ali no cérebro, ali na mente, e começa a enviar informações. E daqui a pouco as pessoas estão tendo crises de ansiedade, né? Estão tendo vontade de chorar. Mas se elas aprendem a controlar, enviando esse comando para o cérebro, são só pensamentos, sabe? Como vocês fizeram aí. Eu abri os meus olhos, eu olhei, eu estou em casa, eu estou na minha cama, eu estou em segurança. São só pensamentos. É um comando, é uma informação, né, que é captada ali no nosso cérebro, e a tendência é não ter, né, aquela somatização no fisiológico, de sentir de ter as crises de ansiedade, de começar a ter uma falta de ar, ou ter. Então, é um exercício também que ajuda muito, muito, muito os pacientes e a todos nós. Até quando a gente está em uma situação, como eu estive hoje, né? E se esse rapaz desmaiar aqui? E se não sei o quê? E se? São só pensamentos. São só os meus pensamentos. Calma, Aline, mantenha o controle, respira. São só pensamentos. É uma realidade? Não. Poderia ser, acontecer sim, poderia acontecer de outra maneira, de várias maneiras. Mas em diversas situações, nós não pegamos, nos pegamos assim, pensando várias coisas. Aí se eu agir assim, e eu estou ministrando na igreja, ou eu estou em tal lugar, e se, daqui a pouco a gente é tomado, né, por toda aquela emoção, né, por toda aquela somatização, e já estamos nervosos, ou trêmula, ou com medo. Por quê? Por muitos pensamentos que chegaram. Então, se eu controlo dessa maneira, são só pensamentos, o meu corpo tende a não ter uma reação tão intensa. Entenderam? Compreenderam direitinho? Para o meu celular, desculpa interromper, tá descarregando, e eu carreguei ele todo para assistir a aula. Eu estou aqui Sim. tentando ver se eu consigo na tomada. Eu posso Pronto, falar mas algo, tudo bem. Pro? Posso falar Caso algo? descarregue, sim, caso descarregue, vai estar sendo gravado e depois vocês podem rever, tá bom? Pode falar sim, fica à Tá vontade. certo. Eu fico olhando assim, a liberdade de Deus. E minha mãe foi sepultada sábado. Ela faleceu. Jesus Sim. tomou ela para ele. Sim, Está sim. sendo Meu difícil. sentimento. Amém. Meu sentimento. Está sendo, obrigada, muito difícil a mim ser minha mãe. Mas ele está me dando forças. Ela descansou, né? Ele tomou ela. E quando eu cheguei no O Senhor vai hospital, tirar no meio da essa semana, força. O Senhor vai restaurar sua força, eu não sim, aguentava né? Vai passar. nem, eu não eu nem ia entrar na aula hoje, mas o senhor falou assim para mim, vá, entre. E é isso, né? Quando eu cheguei no hospital, que ela ficou na UTI, depois ela desceu para a enfermaria, um dia antes, aí o Espírito Santo falou no meu coração, Sim, Deus me deu, Deus me amou, bendito seja o nome do Senhor, né? Então, um novo sim, ciclo sim. agora que eu estou vivendo, muito difícil. Mas eu sei que está Pronto. dando Precisando forças. de ajuda, estamos aqui, tá? Precisando de ajuda, suporte, uma palavra, estamos aqui, sim, É né? só isso, E doutor. vai superar, sim. Vai superar, vai, né? Nesses sentimentos, né? E força aí, tá? Amém.
seu áudio está Com falhando um certeza. pouco, eu acredito que é porque está descarregando. Aí não Eu está já dando disse para só. entender muito bem. Pronto. E para vocês, Carla, Tá cortando. tá cortando por conta da pouca carga. Paula, Suene, como foi? Internet. Vocês gostaram desse bônus, dessa aula prática, dessa entrega? Gostei muito, professora. É uma das coisas que eu vou praticar bastante. Sim, sim, que bom, que bom. Eu achei bem interessante, porque eu nunca tinha feito, né? E aí, Sim, o mais interessante é que quando você começa o exercício, você fecha os olhos e aí você começa a pensar, te vem pensamentos. E aquilo vai trazendo uma atenção para o corpo. E aí, quando sim. você abre os olhos, que você percebe que você está num ambiente de fato seguro, ainda que você saiba, né? Mas quando você abre Uhum, os olhos e vê aonde você realmente está, o corpo meio que dá uma relaxada, né? Eu senti a minha coluna descansando, os meus ombros descansando. E aí você consegue entender que por mais que aqueles pensamentos retornem, você de fato está no ambiente, no seu ambiente, e que são só pensamentos mesmo, né? Que aquilo não vai te dominar. Então eu nunca tinha uhum. feito, eu achei muito interessante. Corri aqui, anotei o passo a passo para Sim, continuar sim, fazendo, para indicar também. sim, sim, E vai dar sim. muito certo, muito bom. Vai sim. Tem dado certo para mim, tá? Nos meus atendimentos. Tem sido um diferencial. Todas as técnicas que eu tenho utilizado têm sido um diferencial, mesmo aqui na região. Lembra que eu falei sobre ter diferencial, até na maneira de falar, ou, né? Tem todo um Sim. diferencial, as pessoas buscam isso, né? E resultados, certo? Então, assim, eu estou passando como um presente mesmo para vocês, certo? São duas técnicas que traz muito resultado mesmo, e são resultados, é porque aqui está um meio corrido, né? Não está no ambiente, porque assim, eu coloco um ambiente refrigerado, eu coloco um perfume no ambiente, né? Uma lavanda, algo que. Então, assim, é preparado todo um clima ali para os pacientes, os clientes relaxar, né? E realmente conseguir entrar ali na situação e, né, é diferente daqui. Mas, né, eu passei algo para vocês que realmente traz. E, assim, é imediato. Os pacientes, eles falam, nossa, Aline, tô mais leve, tô bem melhor. E o semblante automaticamente muda. Aquele semblante pesado ou cansado, entristecido, quando termina de fazer, principalmente esse exercício do rio, como eu falei para vocês, a finalização é a pessoa imaginar entrando no rio e saindo limpo, tá? Se fosse um mergulho e saindo limpo. Então, Sim. vocês acrescentem aí a nota, tá? Então, assim, traz realmente uma sensação de refrigério. Então, assim, o semblante, eu tenho um espelho também, né? Tem toda uma preparação ali. Tem um espelho também no espaço e as pessoas olham no final o seu semblante como está. É perceptível. Que Então, legal. assim, sim, nos grupos ali, como eu falei, né? Eu comecei fazendo com os grupos das meninas aqui na igreja. Comecei, né, a usar, não tinha clientes e comecei a fazer algumas coisas e foi dando certo. Depois eu comecei a ter clientes e comecei né, a colocar em prática. Mas é algo que pode fazer em grupo de mulheres, é algo que pode, né, numa confraternização ali de família, algo que vocês queiram fazer, bolar, né? Pode Sim. estar sendo aplicado, certo? Com outras temáticas, pode buscar também, né, conceitos ali bíblicos, tem toda né, que pode fazer todo um contexto ali e dá muito certo, tá bom? Então, assim, esse é o meu presente para vocês hoje, certo? Como eu falei, é uma aula bônus, é um diferencial, não quis trazer slides, essas coisas hoje, sim, algo na prática, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Que coloquem realmente em prática e essa questão dos pensamentos também é algo que vai ajudar, nos ajuda para a nossa vida, como eu falei, em várias situações.
em várias situações que a gente passar. Não, tô aqui, tô com medo, são só pensamentos. Automaticamente o seu corpo, né, o seu cérebro vai entender e não vai ter tanta somatização, né, para uma carga mais intensa, tá certo? Sim, Então tá hoje ótimo. é só, não sei se posso dizer por aqui é só isso mesmo, certo? Vocês já vieram de uma outra aula, então já faz 1h35 que vocês estão em aula praticamente, né? Porque emendou ali Sim. as aulas, mas é isso que eu quis passar para vocês, tá bom? Até a próxima aula. Vocês querem falar alguma coisa? Perguntar? Eu queria falar com a nossa amiga que perdeu a mãe. É só, né, trazer um consolo. É um momento tão difícil, né? Que o Senhor Jesus possa trazer consolo para a alma dela e que ela possa ficar bem, né? Nós temos os contatos lá no grupo, se ela precisar conversar qualquer coisa, né? Precisar de uma oração, nesse momento a gente sempre precisa de alguém, né? Para dar um ombro, um apoio. Eu estou disponível, como amiga mesmo, né? Porque é um momento muito difícil. Que Deus traga esse afago para o coração dela, né? Para ela poder ficar firme. Sim, sim. Eu acho que descarregou, né, o celular dela, mas vamos dar sim esse suporte para ela, né? Ela está precisando, é um Sim, momento realmente, né, bem difícil. necessário. Que Enquanto a aula sim, foi sim. maravilhosa, eu Mas ela vai amei, conseguir. amei, amei, anotei Não, tudo. Por mais aulas assim também, que é bom, né? Que a gente faz a prática, a gente não só aprende, como a gente também pratica. E é bom que alivia as nossas tensões. Foi uma aula sim. muito útil mesmo. Que bom que vocês Obrigada. gostaram. Que bom. Até a próxima. Boa noite, É, Paula. Boa noite, Boa noite a professora. todos. Até a próxima. Até a até, próxima meninas. aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.